Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo. E pra quem não me conhece, eu sou Whey Campos e tô aqui hoje para mais uma história aterrorizante aqui do canal. Mas antes de qualquer coisa, já se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito, porque isso ajuda demais, principalmente a gente que tá começando agora. Também já deixa seu like e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que gosta desse mesmo tipo de tema. Então, sem mais enrolação, já vou logo puxar a vinheta e vamos embora pro caso. Rui Pedro tinha apenas 11 anos na época dos fatos e ele morava na cidade de Lousada, que fica em Portugal, junto com sua mãe e o restante de sua família. No dia 4 de março de 1998, o Rui Pedro pegou sua bicicleta para dar uma volta pelas ruas da cidade, assim como já era de costume. Então, enquanto ele andava de bicicleta, ele resolveu passar no trabalho da mãe para pedir permissão para ir visitar um de seus amigos. Esse amigo que ele queria visitar se chamava Afonso Dias e tinha 21 anos na época dos fatos. Ele era caminhoneiro e já era amigo do Rui e de sua família também há aproximadamente um ano. Então ele frequentava a casa do garoto, convivia com ele e com sua família e sempre foi muito bem tratado por todos. Então o Rui chega no trabalho da mãe por volta de 2 horas da tarde e pede permissão para ela para estar indo visitar o Afonso. Porém, ela negou, disse que ele não podia e que era para ele ficar andando de bicicleta apenas ali próximo, em um terreno relativamente assim baldio que tinha atrás do trabalho dela. Era um terreno de chão batido, então as crianças costumavam mesmo brincar ali e andar de bicicleta, até porque era um local calmo onde não passava carro, então era mais seguro para a criançada estar brincando. Essa amizade entre o Rui e o Afonso realmente é um pouco estranha, afinal de contas são 10 anos de diferença da idade para o Rui, né, que tinha 11 anos, para a idade do Afonso, que tinha 21. Porém, eles já tinham essa amizade há mais de um ano e também algumas pessoas dizem que o Afonso era bem imaturo, bem crianção, então podia justificar assim, né, que ele era um tanto quanto criança ainda. Então, às vezes eles se encontravam para conversar, para brincar, então eles tinham realmente uma relação um tanto quanto próxima. Então a mãe do Rui não deixou, né, ele tá indo lá visitar o Afonso e ele saiu para andar de bicicleta nesse local onde ela havia indicado. Então as horas se passaram, quando foi por volta de 5 horas da tarde, a mãe dele recebeu uma ligação do professor do Rui, dizendo que ele não havia ido para a aula e perguntando se teria acontecido alguma coisa. Então nesse momento a mãe dele achou super estranho, afinal de contas era sim pro Rui ter ido na aula, inclusive era uma coisa totalmente incomum de ele faltar alguma aula, então ela foi lá procurar naquele local onde ele teria andado de bicicleta e também em casa, mas infelizmente ela não encontrou ele. Então já bastante preocupada, ela conversou com algumas pessoas, alguns vizinhos, um senhor que era vizinho da família, encontrou a bicicleta que o Rui andava naquele dia lá na grama daquele terreno baldio, como se alguém tivesse tentado esconder, porque ela estava mais lá no fundo, em meio a uma grama bem alta que tinha lá. Então ele conseguiu identificar essa bicicleta e tirou ela de lá para poder ver se tinha algum vestígio do Rui, mas infelizmente foi só a bicicleta mesmo que eles encontraram. Então, como não era de costume isso acontecer, o Rui não tinha esse costume de sumir, de não falar onde ele ia, a família já procurou logo a polícia e a primeira pessoa que foi ouvida, que foi de maior interesse, foi justamente seu amigo Afonso. Isso porque algumas crianças que estavam brincando ali junto com o Rui no dia disseram ter visto o Afonso indo até lá, conversado com o Rui e eles teriam saído juntos do local. Porém, ao ouvir o Afonso, ele disse que não, que ele sequer viu o Rui naquele dia. Ele estava com o carro do irmão dele, que era um Fiat Uno preto. Ele teria pegado esse carro com o irmão dele para poder fazer alguma revisão, alguma coisa assim no carro naquele dia. Então ele estaria fazendo outras coisas e não tinha sequer visto o Rui naquele dia. Então, após algum tempo de interrogatório, até o próprio avô do Rui chegou a intervir, pedindo, praticamente implorando para o Afonso se ele soubesse de alguma informação sobre o neto dele para falar, porque eles só queriam encontrar o Rui. E nesse momento é realmente um pouco estranho, porque o Afonso começa a chorar, dizendo pro avô do Rui que não sabia onde ele estava, que não tinha visto ele, não tinha encontrado com ele naquele dia. Porém, outra coisa estranha é que nesse momento ele diz, inclusive na frente dos policiais, que se eles quisessem encontrar o Rui, o ideal seria eles fecharem as fronteiras. Então, assim, pra mim isso soou muito suspeito, afinal de contas, se ele não tinha visto o Rui, não sabia onde ele estava, por que ele estava dando uma sugestão tão aleatória dessa, assim, de fechar as fronteiras? Mas, infelizmente, isso foi uma coisa que foi ignorada pela polícia, a polícia logo liberou ele do interrogatório e ficou por isso mesmo. Então, eles continuaram a investigação sem nenhum foco no Afonso, mesmo ele tendo dito essa coisa que pra mim foi uma coisa totalmente, assim,
meio que incriminatória, né? Mas enfim. Depois de algum tempo, o Afonso ainda estava na delegacia e aí chegou na delegacia um primo do Rui, que se chamava André, e começou também a questionar o Afonso sobre o paradeiro do Rui, e ele tentava meio que contar alguma coisa para a família e para os policiais, porém nesse momento o Afonso ficou super nervoso, começou a interromper ele como se não quisesse que ele contasse, chegou a falar várias grosserias assim, realmente nervoso, só porque após algum tempo o André finalmente conseguiu falar. Então a história que ele contou foi uma história bem estranha, na minha opinião, porque ele disse que 1 ou 2 dias atrás o Afonso teria conversado com ele, André, e também com o Rui, e convidado eles para estarem indo até algum determinado lugar para se encontrarem com prostitutas. Eles tinham marcado de se encontrar em um determinado ponto e de lá eles iriam para encontrar essas prostitutas. Porém, o André disse que não pôde ir nesse encontro por causa que a mãe dele não teria deixado ele sair de casa nesse dia. Então ele questionou, né, o Afonso sobre isso, ele disse que isso não tinha acontecido e que ele não tinha levado o Rui para nenhum lugar. Gente, nesse ponto da história eu já acho que o Afonso estava totalmente suspeito, afinal de contas aquela declaração dele de fechar as fronteiras e também essa questão dele ter convidado uma criança de 11 anos de idade para encontrar com prostitutas, para mim já é algo realmente muito estranho, mas mesmo assim, mesmo com essas coisas totalmente fora da casinha, a polícia não deu muita atenção para o Afonso e nem quis fazer muita questão de investigar ele. Ao longo do caso foram aparecendo várias pistas, né? Como eu disse, eles encontraram a bicicleta do Rui, eles encontraram esse primo dele que deu essas declarações. Porém, gente, o que eu encontrei durante as minhas pesquisas é que as atitudes da polícia em relação a esse caso foram realmente muito estranhas, porque apesar de ter toda essa coisa em volta, essas questões envolvendo o Afonso, crianças que realmente disseram que viram ele, né? Mais de uma criança disse que viu ele sim, conversando com o Rui naquele dia, que eles saíram juntos de carro. E mesmo assim, com todas essas evidências, a polícia não ia atrás. Além disso, conforme os dias foram passando, eles receberam muitas ligações de pessoas dando dicas de que teriam visto o Rui em algum lugar. Diversas dicas foram chegando para a polícia, né? Como é de costume nesses casos. E também, como é de costume, a polícia sempre vai atrás e investiga para ver os fundamentos dessas dicas. Porém, nesse caso, isso não aconteceu. Parece que a polícia simplesmente ignorava as dicas que chegavam para eles, não ia atrás, não procurava saber. No meu entendimento que eu tive durante as minhas pesquisas, parece que a polícia estava tratando o caso como se fosse, sei lá, um adolescente, né, um pré-adolescente que fugiu de casa ou que estava passeando em algum lugar. Eles não realmente levaram a sério como se fosse talvez um rapto, um sequestro. Eles só estavam querendo deixar rolar e que uma hora eles iam encontrar o Rui e que ia ficar tudo certo. Então eu acho que teve sim um descaso muito grande nesse caso e que impactou de uma forma muito negativa, porque o caso realmente foi uma coisa que foi virando uma bola de neve, teve muita demora nas investigações, um descaso realmente muito grande. Uma dessas pistas que foi encaminhada para a polícia foi um vídeo que mostrava um garoto muito semelhante ao Rui, que estava em um hotel na Espanha. Muitas pessoas acharam esse garoto muito parecido com o Rui, porém esse vídeo também foi mais uma pista que foi simplesmente descartada pela polícia, que sequer investigou para saber se realmente tinha alguma ligação com o Rui. Outra pista que surgiu aproximadamente um mês após o desaparecimento do Rui foi um jornalista que viajou para Disney com a sua família para passar uns dias e tirou várias fotos, né? Registrou vários momentos, e em uma dessas fotos eles estão em um brinquedo e tem algumas cadeiras assim, uma na frente da outra, né? E na cadeira atrás deles dá pra ver um homem adulto vestido com a roupa vermelha, e ao lado desse homem está sentado um garoto que, gente, é muito parecido com o Rui. Eu vou deixar aqui no vídeo uma foto do Rui e uma foto essa foto, né, desse garoto do lado para vocês compararem. É realmente muito, muito, muito semelhante. Então essa foto foi confiscada pela polícia para estar fazendo as análises, né, para saber se realmente era o Rui. Porém a polícia nunca deu nenhum posicionamento, nenhuma conclusão sobre essas imagens serem do Rui ou não. Então o tempo foi passando, o Rui estava desaparecido e praticamente um descaso total da polícia com o caso, até que em setembro daquele ano, a polícia americana e também britânica conseguiu derrubar um dos maiores sites de pedofilia do mundo. Eles já vinham com uma operação há algum tempo e devido, digamos assim, a um deslize de um desses integrantes dessa rede de pedofilia, a polícia conseguiu
tá rastreando e tá identificando essa rede para poder derrubar ela. Eu não vou entrar em muitos detalhes de como foi esse processo, mas basicamente foi isso, né? Eles conseguiram apreender um computador de uma dessas pessoas que fazia parte, e a partir dessa pessoa eles conseguiram chegar em várias outras pessoas que tinham um conteúdo maior ainda sobre esse tipo de coisa, que realmente é uma coisa muito deplorável. Então eles foram, né, descobriram essa rede de pedofilia, conseguiram derrubar, e gente, eles encontraram muitas e muitas fotos e vídeos de crianças em situações realmente muito tristes. Conseguiram identificar algumas dessas crianças, né, conforme análises nas fotos, e uma dessas crianças encontradas em meio às fotos era o Rui. Tanto a polícia, gente, a Interpol, quanto a família também do Rui, conseguiram sim confirmar que era o Rui naquelas imagens, isso é certeza, foi confirmado que realmente é ele nessas imagens. Porém, mesmo assim, a polícia portuguesa também rejeitou mais essa prova, como fez com praticamente todas as outras, gente. Então é uma coisa realmente, assim, absurda, porque a Interpol, a família, todo mundo confirmou que era o Rui, e a polícia portuguesa simplesmente descartou, disse que não ia aceitar isso como prova de nada. Então o Rui tinha desaparecido, né, em 1998, e quando foi em 2006, já tinha passado aí 8 anos desde o desaparecimento dele. A família dele já estava cansada desse descaso total da polícia e nenhuma novidade no caso, então eles resolveram contratar uma equipe de investigação pessoal, né, particular para eles. Então essa equipe começou a investigação do zero, reuniu todas as provas, né, principalmente as que a polícia portuguesa tinha descartado, investigou, gente, chegou à conclusão que realmente era a única conclusão que tinha como chegar. O Afonso era o principal suspeito para descobrir o que teria acontecido com o Rui. Então eles foram atrás do Afonso, fizeram novos interrogatórios, ele sempre negou, disse que não sabia nada sobre o Rui, mas mesmo assim, com todas essas provas, eles conseguiram acusar o Afonso, né, no ano de 2011 apenas, pelo crime de rapto agravado. Então ele foi acusado, foi montado um julgamento para ele, e aí durante esse julgamento tiveram algumas testemunhas que disseram coisas realmente muito importantes para o caso, e eu vou trazer aqui as coisas mais importantes para você do que foi dito por essas testemunhas. Foram ouvidas mais de 60 testemunhas, mas as mais importantes, e no caso a mais importante de todas, foi uma moça que testemunhou. O nome dela é Alcina Dias. Na época dos fatos, ela atuava como prostituta, e ela conta que no dia 4 de março de 98, que foi o dia em que o Rui desapareceu, ela estava em um determinado ponto, em uma estrada que se chama Lutosa, e dizendo ela que aproximou-se dela um carro, um Fiat Uno preto, e lá dentro estava Afonso e o Rui também. Ela disse que o Afonso ofereceu para ela dinheiro em troca dela estar fazendo sexo com o Rui, e aí dizendo ela que ela achou aquilo tudo muito estranho, procurou, né, para ele a idade do garoto, e ele teria dito que o Rui tinha 14 anos. Então o Rui desceu do carro e ela foi junto com ele pro meio ali, para um lugar mais afastado lá na mata, longe do Afonso, e chegando lá ela disse que o Rui parecia muito assustado, ele chorava muito. Ele disse para ela que ele não queria estar ali, que ele tinha entrado no carro com o Afonso e ele tinha levado ele para aquele lugar sem ele querer, que a mãe dele não sabia que ele estava ali e que ele realmente estava muito assustado. Então ela disse que ficou lá com ele em torno de uns 15 minutos, né? Obviamente não teve nenhum tipo de relação entre os dois. Então após esses 15 minutos ela retornou com ele pro carro, ele entrou no carro e aí dizendo ela que ela não viu mais ele e não teve mais notícias. Ela disse que ela chegou a procurar a polícia para poder falar sobre o acontecido, mas eles não deram muita atenção para ela, né? Descredibilizaram ela pelo fato dela ser prostituta, e além disso ela também não sabia, né, o nome do Afonso nem do Rui, então meio que não surtiu de nada ela ter procurado a polícia. Aí só depois de todos esses anos, né, quando foram reabrir aí a investigação do Rui, é que ela foi considerada como uma testemunha do caso. Além disso, teve também o testemunho das crianças amigas do Rui, que disseram que sim, naquele dia o Afonso esteve lá, que ele saiu de carro com o Afonso, né, ele teria deixado a bicicleta lá e ido de carro com o Afonso. E também as crianças disseram que nas últimas 2 semanas o Afonso estava completamente obcecado pelo Rui, ele sempre aparecia em todos os lugares que o Rui estava, sempre queria contato com o Rui, queria saber o que o Rui estava fazendo, o que estava acontecendo na vida do Rui. Ele realmente queria meio que estar por dentro de tudo, controlar a vida do Rui, totalmente obcecado por ele. Então eles tentaram estar fazendo a condenação do Afonso, né, pelo crime de rapto agravado, porém em 2012 ele foi absolvido por falta de provas. Mas é claro que a família dele não desistiu, então no ano de 2013 eles recorreram a essa decisão, e apenas em 2014, gente, após 16 anos do desaparecimento do Rui, finalmente o Afonso
foi condenado por rapto agravado. Ele foi condenado a 3 anos e 6 meses por esse crime de rapto e foi preso no dia 18/3 de 2015. Porém, no dia 29/3 de 2017, ele foi solto, tendo cumprido apenas 2/3 da pena atribuída a ele. Gente, então foi isso. Esse caso realmente ficou muito grande, é um caso muito conhecido, principalmente em Portugal e também no mundo, né? É um caso que realmente movimentou muita mídia na época e ficou muito famoso pelo descaso realmente da polícia com relação a esse caso, mesmo tendo tantas provas, tantas evidências, principalmente aquele vídeo que receberam, né, do Rui em um suposto hotel lá na Espanha, as fotos dele na Disney, as fotos dele naquele site de pedofilia. Também teve outra coisa que eu acho que eu esqueci de dizer, é que a família dele, após alguns dias de desaparecimento, eles receberam um telefone com a voz de uma criança chorando, implorando pela mãe, e a mãe dele jura que ela reconheceu que era sim a voz do Rui naquela ligação, porém, após poucos segundos, alguma pessoa chega e toma o telefone e desliga a ligação. Então teve mais essa prova que também foi praticamente ignorada pela polícia. Foi realmente um descaso muito grande, eu fiquei perplexa quando eu conheci esse caso, porque foram tantas coisas que poderiam ter sido feitas, tantas provas que poderiam ter sido seguidas para estar encontrando e conseguindo salvar o Rui, né? E até hoje não se sabe se ele ainda tá vivo, se alguém fez alguma coisa com ele, se alguém assassinou ele. O que se sabe é que o Afonso foi condenado a apenas 3 anos e meio por um crime apenas de rapto e não chegou a cumprir nem isso, né? Saindo tendo cumprido apenas 2/3 da sua pena. Então é um caso realmente muito revoltante e que faz a gente ficar realmente com a garganta gasgada de ver esse tipo de descaso das autoridades. Bom, é isso, gente. Esse é um caso um pouquinho pesado, né? E também um pouco longo, mas eu tentei trazer todas as informações aqui para ficar o caso bem completinho para vocês. Então, se vocês gostaram, já deixa aqui o like aqui embaixo, se inscreve se ainda não está inscrito e deixa aqui nos comentários também o que você achou desse vídeo, alguma coisa que você acha que eu posso estar melhorando, porque eu vou sempre ler e sempre tentar implementar aqui no canal. Então é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!